Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Para fazer essa blusa eu usei um novelo e meio do fio Charme, agulha 5. É uma blusa tamanho G, e é claro que se vocês forem fazer uma peça maior, eu vou deixar as medidas, tá? Certinhas na descrição do vídeo, se vocês quiserem acompanhar ali, para vocês terem uma noção se vocês vão fazer uma blusa maior ou menor. Aqui veste até um tamanho 46, tá, gente? Mais ou menos, tá? Como eu sempre falo, esse negócio de numeração não é comigo, eu prefiro trabalhar com medidas, tá? Então, se vocês forem fazer uma blusa maior, vocês vão usar aí um pouquinho mais do que um novelo e meio, até 2 novelos. E também a altura da blusa que vocês querem, né? O que vai determinar a blusa de vocês, o tamanho da blusa de vocês, né? Ó, eu vou mostrar pra vocês, a gente trabalha a peça assim. São duas peças iguais que a gente vai trabalhar, né, no sentido contrário. E depois a gente vai costurar aqui embaixo das mangas, né? Aqui embaixo, ó, nas duas laterais e aqui em cima, tá? A gente não faz manga, nesse modelo aqui não tem manga, então são apenas duas partes. É super fácil, qualquer pessoa que tá iniciando com crochê consegue fazer, tá? Não tem aumento de pontos, não tem nenhum trabalho aí pra vocês, que principalmente quem tá iniciando, né? É só vocês acompanharem aqui o passo a passo, não pulem o vídeo. Se vocês quiserem, salva o vídeo aí pra vocês assistirem mais tarde, tá? Ou se vocês quiserem me acompanhar, quem tá começando, vai pausando o vídeo e vai fazendo comigo aqui a videoaula. Então, aqui, ó, a quantidade de correntes é a altura que vocês querem. Vocês vão pegar do ombro de vocês até a altura da peça que vocês querem. Ah, vocês querem até a cintura, um pouquinho para baixo. Então, vocês vão medir aí a altura que vocês querem, tá certo? Eu fiz 50 correntinhas pro meu tamanho, tá? Mas, como eu falei, vocês vão fazer de acordo com o tamanho de vocês. E vocês podem usar o fio que vocês quiserem, que seja no máximo até a espessura 4, tá, gente? Então, aqui, ó, eu vou fazendo as correntinhas. Aqui, a única coisa que eu peço pra vocês é que seja correntinhas pares, tá? Então, a gente vai seguindo aqui. Pra fazer, então, a primeira carreira, a gente vai pular as três primeiras correntinhas e a gente vai fazer um ponto alto alongado aqui no primeiro... Logo na quarta correntinha, né? Nosso primeiro ponto aqui vai ser o ponto alto alongado. É a nossa carreira inteirinha, tá? Também. Aqui, ó. Ponto alto alongado, a gente vai tirando uma laçada por vez e fecha, ó. Fazer aqui algumas com vocês, ó. Solta a primeira laçada, solta a segunda e fecha o ponto. Próxima correntinha, de novo, ó. Tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho. E assim, ó. Kátia, posso trabalhar ponto alto normal? Pode trabalhar ponto alto normal. Não vai ficar igual, né? Ela fica com um caimento mais leve, né? Fica mais macia a peça. E também porque eu usei agulha 5, tá, gente? Mas como eu sempre comento, vocês usem aí a agulha de vocês. Tem gente que não gosta de trabalhar fio fino com agulha grossa e assim por diante, né? Tem gente que não gosta de usar agulha fina, tem gente que não gosta de usar agulha grossa, é com vocês. Então, a primeira carreira inteirinha, a gente vai trabalhar o ponto alto alongado. Terminou aqui, então, a última correntinha, a gente vai virar o trabalho, vai subir 3 correntinhas. Primeiro ponto aqui, ó, esse buraquinho de ponto a gente não trabalha, tá? Pro nosso trabalho ficar reto, a gente não vai trabalhar aqui, a gente vai trabalhar esse buraquinho aqui, ó. E a gente vai trabalhar o ponto alto alongado. São 3 carreiras com ponto alto alongado, tá? Então, ó. Vou fazer mais um aqui com vocês. Sempre soltando uma laçada por vez, né? E segue, tá? Então, 3 carreiras com ponto alto alongado. Então, aqui, olha, pro trabalho ficar retinho na lateral... Ó, eu trabalhei, tá vendo? Esse aqui é o primeiro ponto, né, que eu trabalhei. Lembra que a gente pulou as 3 correntinhas? Eu vou trabalhar aqui, ó, nessa primeira correntinha aqui em cima, e vou fazer um ponto alto alongado. Então, pra minha lateral aqui fica certinha, tá? Muita gente não trabalha esse último ponto, por isso que o trabalho fica torto, tá?
Então, prestem bastante atenção. Todas as carreiras aqui vai ter que ter a mesma quantidade de pontos, tá? Se vocês estão começando, é sempre bom vocês contarem para que não fique lá na frente, na metade do trabalho, vocês tenham que desmanchar. Então, a gente vai virar aqui, vou subir as 3 correntinhas novamente. Então, eu vou fazer a terceira carreira de ponto alto alongado, tá? Até o final. Então, depois de trabalhar aqui, ó, meu último ponto, fiz as 3 carreiras, então, com ponto alto alongado. Agora, eu vou subir 4 correntinhas. E eu vou fazer esse ponto aqui, ó. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários o nome que vocês conhecem esse ponto. Eu conheço, assim, desde pequena como ponto puff, mas tem muita gente que conhece como ponto pipoca. Pra mim, o ponto pipoca é outro completamente diferente, tá? Mas coloquem aqui nos comentários como que vocês aprenderam esse ponto que eu vou passar pra vocês aqui, ó. Então, aqui, ó, esse buraquinho de ponto eu não vou trabalhar esse aqui, tá? Então, eu vou fazer o ponto alto alongado. Vou dar uma laçada aqui, ó, passo a agulha por trás do ponto, puxo o fio, ó. Novamente, vou dar uma laçada, passo a agulha atrás do ponto, puxo o fio aqui pra frente. Cuidado sempre com a extensão aqui do fio pra ficar todos certinhos, tá? Mais uma laçada, então são 3 laçadas, tá? Passo a agulha aqui por trás, puxo meu fio e agora eu vou dar uma laçada e vou soltar tudo de uma vez, olha. Então, ele vai ficar assim, ó. Eu conheço como ponto puff, então não esqueçam, coloca aqui nos comentários que eu quero saber e coloca na frente a cidade de vocês, tá? Porque cada cidade também, cada região, as pessoas dão um nome diferente dos pontos, né? Então, eu vou gostar bastante de saber onde que vocês moram e o nome do ponto que vocês conhecem. Olha aqui, ó. Esse daqui eu não vou trabalhar, esse primeiro ponto eu não vou trabalhar, vou trabalhar o segundo. Vou fazer o ponto alto alongado. E agora, novamente, aquelas 3 laçadas, ó. Dou uma laçada, passo a agulha aqui por trás, puxo meu fio, cuidando com a extensão aqui, ó, do fio, tá? Minha agulha tem que ficar certinha na diagonal. Segunda vez, eu puxo aqui. Terceira vez. Agora, eu dou uma laçada e puxo tudo de uma vez. Olha só como que ele vai ficando bonito, né? Ele gasta um pouquinho mais de fio, né? Mas mesmo assim, a blusa eu achei muito econômica, tá? Porque eu não gastei, né, os 2 novelos. E fica um ponto lindíssimo, né, gente? Olha aqui, ó. Primeiro não trabalho o segundo. Vou fazer o ponto alto alongado. E novamente as 3 laçadinhas aqui segurando o fio, né, ó. Segunda e terceira. Acho que vocês conseguiram pegar, né? E agora eu puxo tudo de uma vez, olha só. E assim a gente vai trabalhar até o final, sempre pulando um ponto, tá? Ó, pulo o primeiro, trabalho o segundo, faço o ponto alto alongado. E vou nas 3 laçadas, a primeira, segunda e terceira. Dou uma laçada, puxo tudo de uma vez, tá? Sempre pulando um ponto. Por que que tem que pular um ponto? Como o meu trabalho é reto aqui, né? Então, esse ponto que a gente faz aqui em cima, ele fica na mesma altura aqui, ó, na mesma medida na distância, né? Que esse próximo ponto aqui, tá? Então, ele ocupa o espaço de um ponto, tá? Por isso que a gente tem que pular um. E aí, a gente vai trabalhando até o final. Depois que a gente fizer o último ponto aqui, né? Que a gente fez esses 3 pontinhos aqui em cima, essas 3 laçadas aqui em cima, a gente vai trabalhar, então, um ponto alto alongado para encerrar a nossa carreira. Viro o trabalho, subo 3 correntes. Agora, eu vou pular esse buraquinho de ponto aqui e vou trabalhar em cima desse nosso ponto puff aqui, ó. Eu vou pegar esses 2 fios aqui e vou fazer um ponto alto normal aqui em cima. Vou dar uma laçada, volto nesse buraquinho de ponto aqui e faço um ponto alto, cuidando com a extensão do meu fio aqui, ó. Pra não ficar nem repuxado e nem muito largo, né? E a gente faz um ponto cruzadinho aqui. Esse ponto aqui também eu aprendi como ponto cruzado. Coloquem aqui nos comentários como que vocês dão nome, né? Como que vocês conhecem esse ponto que eu tô fazendo. Ponto X, ponto cruzado, ponto intercalado. Já vi ponto interlaçado
E aí vocês me contam aqui que eu quero conhecer um pouquinho de cada região, né? Ó, novamente eu vou pular esse ponto, vou trabalhar esses 2 fios aqui de cima, ó. A gente só vai pegar esses 2 fiozinhos daqui, tá? Faço o ponto alto normal, dou a laçada e volto nesse buraquinho de ponto aqui, ó. Tá vendo? Ó, volto aqui e vou fazer o ponto alto. Cuida com a extensão do fio. Solta a primeira laçada e solta a segunda aqui, ó. Fiz um xizinho. Novamente, pulo esse buraquinho de ponto, trabalho esse daqui, pegando esses 2 fios. Faço o ponto alto. Dou a laçada, volto no ponto que eu pulei e faço aqui o ponto alto, tá? Então, essa carreira vai ser só com ponto cruzado, tá? Até o final. Fiz aqui, ó, o meu último ponto cruzado, né, em cima do meu ponto puff, e agora eu vou trabalhar nas correntinhas, que aqui, ó, pego nessa primeira correntinha aqui, e vou fazer agora só um ponto alto, tá? Como essa carreira inteira foi de ponto alto, o último ponto eu vou trabalhar ponto alto. Viro o trabalho, subo 4 correntinhas, e agora eu vou trabalhar ponto alto alongado, ó, primeiro ponto. Não, ó, vou mostrar aqui, não vou fazer esse ponto aqui, tá, gente? Não esqueçam. E vou fazer o ponto alto alongado. Agora, a gente sobe sempre as 4 correntinhas, tá? Quando fizer o ponto alto alongado. Próximo ponto, ponto alto alongado. Então, agora a gente vai fazer novamente o mesmo ciclo, né? A gente vai fazer as 3 carreiras de ponto alto cruzado, ponto alto alongado, gente, desculpa. Depois a gente vai fazer o ponto puff e depois o ponto cruzado, tá? Então, aqui, ó, eu vou seguir aqui até o final, ponto alto alongado e as 3. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, a sequência, tá? Pra vocês, tá de cabeça pra baixo, aqui, ó. É assim. Tá? As 3 carreiras de ponto alto alongado, ponto puff e o ponto cruzado. E assim vocês vão intercalando. Aqui na minha blusa, eu fiz 35 carreiras cada lado, tá? Eu não quis uma manga muito longa, porque tá calor, né, verão. Mas se vocês quiserem uma manga que vá, assim, até mais ou menos o cotovelo, vocês vão fazer mais do que 35 carreiras, tá, gente? Aí vocês que vão determinar a manga de vocês, né? Porque, na verdade, como a gente não faz a manga, a própria blusa se torna, né? É um modelo diferente. Quem assistiu a videoaula aqui da blusa Califórnia, é o mesmo estilo de blusa, mesmo modelo, só que com outro ponto, tá? Então, o que vai determinar, então, a quantidade de carreiras. Fez as 2 partes, o que a gente vai fazer? Agulha de tapeçaria para juntar as 2 partes, tá? O que a gente vai fazer? Eu sempre costumo deixar aqui pra minha manga 20, 25 centímetros aqui pro espaço da manga, dependendo do modelo da blusa, tá? Esse modelo aqui a gente pode deixar um pouquinho mais larga, pelo estilo da blusa, né? E aí, o que a gente vai costurar aqui na lateral de um lado, a gente vai costurar do outro pra ficar certinho as mangas. A parte de cima, aqui, ó, da gola, né? O que vai determinar também vocês que vão decidir o espaço que vocês... Tem gente que gosta de uma blusa mais caída no ombro, esse modelo pode ser mais caído, né? Pra você usar com um top por baixo, ou com uma regatinha preta, com um vestido preto. Gente, é com vocês, né? Então, vocês que vão determinar aqui também. Lembrando que o que vocês deixarem de um lado, vocês vão deixar do outro. E aí, a gente vai pegar a agulha de tapeçaria. E a gente vai juntar aqui, ó, ponto com ponto. Quem nunca costurou... Sempre do lado do avesso, tá, gente? O crochê. E aqui, ó, a gente vai costurar. Sempre faço aquele meu nozinho inicial assim, ó, passando a agulha pelo buraquinho daqui. Faço isso umas 2, às vezes eu faço 2, 3 vezes. Eu gosto de me garantir que a minha costura não vai abrir. E depois a gente vai costurando aqui, ó, pegando 2 fios de um lado e 2 fios do outro, tá? E aí, costura toda a lateral, né, as 2 laterais e a parte de cima. Gente, a blusa é só isso, facílima, né? Fica lindíssimo. Se vocês quiserem usar o fio Encanto, vai ficar divina também. Se vocês quiserem fazer com fio colorido, né, com uma linha trabalhada colorida, gente,
modelo aí, ó, o gosto é de vocês, a cor é com vocês, a agulha é com vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se não entendeu, coloca aqui nos comentários que eu venho respondendo pra vocês. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, gente. Tchau!